Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Sara Shiva veio a público e comentou sobre o episódio entre sua mãe, Baby do Brasil, e Ivete Sangalo, na cena que viralizou no Carnaval da Bahia. Ela falou sobre o ocorrido, respondeu se sua mãe foi realmente usada por Deus e ainda falou sobre a reação de Ivete ao receber aquela mensagem de sua mãe, Baby do Brasil. Eu já falei várias e várias vezes sobre a postura da mamãe, sobre a conduta da mamãe na vida dela, com Deus, da forma como ela leva o chamado dela. Eu já me posicionei várias e várias vezes, tem vídeos antigos. Por que eu já me posicionei? Porque mamãe nunca parou de cantar no mundo. Nunca, desde que mamãe anunciou a conversão dela, ela nunca parou de cantar no mundo. Nunca. Então, muitas pessoas já me perguntam isso há mais de 15 anos, tá? Eu fui, pra quem não sabe, a primeira a me converter em toda a minha família. 2 anos depois, a minha mãe se converteu. Eu orei 2 anos sem parar pela conversão da minha mãe. Quando a minha mãe se converteu, gente, minha mãe, eu falo isso abertamente. Minha mãe, isso aqui não é segredo, já falei em vários vídeos, tá? Minha mãe foi parar numa igreja, congregar numa igreja que não era a mesma igreja que eu congregava. A igreja que eu congregava tinha um tipo de ensino de discipulado mais intenso. E a que ela foi era mais liberal, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Botaram a mamãe no púlpito para ministrar com 3, 4, 5 meses, não me lembro exatamente quanto, foi pouco tempo, coisa de 6 meses no máximo, colocaram a mamãe no altar para ministrar. Eu fui contra naquela época. Achei que eles estavam usando a mamãe, a fama da mamãe, que ela foi muito, muito famosa nos anos 80. Minha mãe foi um ícone nos anos 80, tá? E nos anos 90 também, mas nos anos 80 ela e meu pai eram ícones. Eles tinham especial de final de ano na Globo, só pra vocês entenderem, entendeu? E o que era minha mãe e meu pai nos anos 80. Minha mãe não podia me buscar na porta da escola. Minha mãe era uma mega star, entenderam? Então, a mamãe, quando ela se converteu, eu não fui a favor do que fizeram. A igreja que ela congregava colocou ela no altar. E eu não acho certo, com um artista novo convertido, você sair usando o artista, colocando o artista no altar. E eu achei aquilo assim ruim pra ela, fiquei com muito medo, muito preocupada. Principalmente porque eu segui um caminho completamente diferente. Eu fiquei 6 anos no banco sendo discipulada. Entendeu? Então, pegamos caminhos completamente opostos. Entendeu isso? Mamãe, 6 meses foi jogada no altar já para ser usada por Deus. Ah, deixa Deus usar. Eu sou contra essa filosofia de pessoas novas convertidas saírem sendo jogadas para Deus usar. Por quê? Porque, como diz Mateus 7, 21, 22, 23, ser usado não significa ser aprovado. Então, muitas igrejas querem que a pessoa seja usada com interesse em atrair novos convertidos, novos fiéis e trazer gente para a sua igreja. E eu sou contra isso. Eu acho que a igreja que ama a ovelha faz o que os meus pastores na época fizeram comigo. Foi um caminho completamente oposto que eu peguei. Eles me protegiam, eles me guardavam, eles não me exploravam, não exploravam a minha imagem. Então eu tive um caminho completamente diferente de mamãe. Mamãe foi para esse lugar onde botaram ela por 6 meses. Eu fui para um lugar onde me trataram por 6 anos. Aí eu subi no altar quando eu larguei todo o trabalho secular. Então, quando você vai ver o estilo de vida da mamãe e o meu, você vai ver que é muito diferente. É o fruto de 2 sistemas completamente diferentes. Um é melhor, outro é pior. Não estou aqui para declarar isso. Estou aqui para dizer o seguinte. Eu continuo orando para que Deus complete a obra de acordo com aquilo que eu aprendi aqui, nesse caminho. Eu nunca vou parar de orar para que Deus complete a obra na vida da minha mãe. Eu oro para que Deus a guarde, a proteja. Oro pela salvação, oro pela transformação diariamente. Não só dela, como de todos os meus parentes. Porque muitos nem sequer entregaram a vida para Jesus ainda. Então, eu não vou parar de orar. Por 2 anos... Todos os cultos que eu entrava chorando. Toda semana, todos os cultos. Eu entrava chorando, clamando, porque quando me converti, que eu entendi que sem Jesus a pessoa ia pro inferno, eu comecei a clamar pela vida da minha mãe, porque desde quando eu era criança, minha mãe me ensinava a acreditar em Deus, na existência de Deus. Então eu entrei em pânico, porque eu falei, bom, minha mãe não sabe que as outras religiões não levam pro céu. Ela pensa, como eu pensava, porque foi assim que nós fomos ensinados, que basta ser uma boa pessoa para ir pro céu. Então eu clamava e chorava em todos os cultos. Minha avó era católica romana. Ela me ligou e disse assim, sua mãe se converteu pra tua religião. Você vê que era o jeitinho da vovó de falar. E eu acordei o prédio inteiro que eu morava lá no Leblon, gritando, glória a Deus, pela janela. Ela é sua mãe, sim, vou amar ela independente da fé, do que ela quiser seguir. Ponto, isso é um assunto. Pegou? Pegou. Qual é a conduta dela? Ela não deveria. Teve gente que me mandou essa pergunta. O que você acha da sua mãe que estava lá, ela não deveria nem estar lá? Já é um outro assunto que eu não posso determinar, pois eu não posso fazer as escolhas por ela. É a escolha dela. Ela acredita que Deus tem um chamado para ela ali. E quem sou eu para me meter nisso? Não sou eu que vou dar conta da vida dela diante de Deus. Então você precisa entender que o respeito, ele é uma via de mão dupla. Eu quero que ela respeite meus posicionamentos, que são bem firmes. Eu preciso respeitar os posicionamentos dela, que são assim. Tem um programa que uma vez mamãe foi, que era com a Adriana Galisteu e a Rita Lee. Não sei se esse programa tá no YouTube, depois você procura. No final do programa, a mamãe pergunta pra Rita Lee e pra Adriane se as duas querem aceitar Jesus. Tal é a unção que Deus usa a mamãe no programa. No final, tá Rita Lee e Adriane de olho fechado, filmado, aceitando Jesus como mamãe. Então vocês precisam entender que pra gente
É o normal isso. Ela é assim. Isso não nos surpreendeu, a mim, nem minha filha, nem nossa família. Nós estamos acostumados. É o nosso normal. Só que a verdade é que a maioria dos crentes são um bando de... Escreve aí, complete a frase. A maioria dos crentes são um bando de quê? Bandos religiosos. Covardes. Muito bom. Um bando de crente é covarde. São poucos que não são covardes. E por quê? Porque a maioria quer ser aceita pelo mundo. Eu fui ensinada isso desde muito pequena, que não é pra gente buscar ser aceito. Que a gente é diferente mesmo. A gente nasceu numa família diferente. Eu fui criada assim. Deus usou a sua mãe? Sim. E ele usa muito a minha mãe. Há muito tempo. Mas usa muito. Há muito tempo ele usa ela. Muito. Uma vez minha mãe dirigiu um culto que Deus operou um milagre enquanto ela orava para uma mulher. A mulher não tinha o osso de uma parte da cabeça e o osso materializou na cabeça da mulher. Você imagina, um milagre aconteceu. Ser usado por Deus não significa sermos aprovados. Eu sou tremendamente usado, você aí é tremendamente usado. E eu não me envaideço quando Deus me usa. E nem me deslumbro quando Deus usa outras pessoas. Por quê? Porque ser usado não pode ser o nosso critério. Entendeu que é outro assunto agora? Quando Deus me usou para prever a morte daquela cantora sertaneja, teve gente que me mandou mensagem dizendo assim, agora eu vi que você é uma mulher de Deus. Eu fiquei com vergonha. Falei, como assim agora você viu que eu sou uma mulher de Deus? Quer dizer que, porque Deus me usou publicamente, agora você acredita que eu sou uma mulher de Deus? Cara, que evangelho fraco que você tem dentro de você. É a vida diária da pessoa que conta. Minha mãe, todos os dias quando ela acorda, ela fica 1 hora no joelho, na beira da cama dela. Então entende o que eu estou tentando te dizer. A vida particular da pessoa é o que fará a pessoa ou ser aprovada ou não ser aprovada. Porque a pessoa acha que ser usada é um carimbo de aprovação de Deus e não é. Ai de mim se eu começar a achar que porque Deus me usou eu estou sendo aprovada. Ai de mim, eu temo e tremo na base. Leia a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 21, 22, 23. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quiser. Ele, para Ele, isso não é nada. Se Deus quiser usar, até o diabo Ele pode usar. Não é uma nem duas histórias, são milhares de histórias de pessoas que eram da magia negra, que eram de coisa pesada, onde invocava-se o diabo, que contam que quando elas se converteram, foi porque alguém foi fazer trabalho contra um crente, contra uma pessoa cristã, e que o diabo se recusou a fazer, porque ele disse que aquele Deus tinha mais poder do que ele, e a pessoa falou, então você vê esse Deus, que esse Deus tem mais poder que você. O capeta evangelizou. Então eu fiquei muito feliz de Deus usar a minha mãe, muito, muito feliz, porque assim tem um propósito. Assim minhas orações têm mais poder, porque aí eu vou interceder mais ainda. Aonde que eu acho que a Ivete, coitada, foi infeliz? Onde que ela errou? A Ivete não manja de Bíblia. Esse linguajar crentez, esse assunto de Bíblia, não é um assunto que ela domine, que ela saiba, que ela tenha conhecimento. Ela já declarou, ela já se posicionou várias vezes, a religião dela é a religião africana. E ela não é uma pessoa seguidora de Bíblia. Quando a mamãe solta a palavra Apocalipse, Apocalipse, para quem não conhece, é geralmente uma palavra que carrega um terror, carrega um medo, carrega uma coisa de filme, de fim do mundo. E fim do mundo no meio do carnaval, parece o quê? Que a pessoa está sendo uma estraga prazeres. E não era isso que a mamãe estava querendo dizer. Tanto que ela estava lá pulando também, né? Mas ela estava tentando dizer o seguinte, ó, gente, vamos vir para Jesus buscar. E ela falou, enquanto se pode achar. Vocês têm que aceitar Jesus. É daquele jeito dela, estava falando isso. Ó, a gente tá aqui, mas tem que aceitar Jesus, é isso, entendeu? E, lógico, no ouvido da Ivete, não entrou como a mamãe queria, é um problema de comunicação. A mamãe falou uma coisa, a Ivete entendeu outra. A mamãe falou, olha, gente, vamos aceitar Jesus, em vez da Ivete falar assim, amém, é isso mesmo, é Jesus no coração. Ela entendeu que a mamãe tava, tipo assim, falando que ia acontecer uma coisa ruim. E aí, o que acontece? Eu achei que a Ivete tava indo bem, que ela, inclusive, fez homenagem pra mamãe. A mamãe postou no Facebook dela todo o vídeo completo da Ivete homenageando ela. Gente, aí começou todo mundo a fazer como se fosse uma rixa entre elas. Começaram a jogar uma contra a outra. E isso é muito ruim. Você não deve jogar as pessoas umas contra as outras quando elas não estavam brigando. Entendeu? A Ivete entendeu como se fosse uma coisa negativa. E ela reagiu coerente com o que ela entendeu. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia. Temos que ter paciência. São muitas pessoas como a Ivete que não entendem nada de Bíblia, gente. A gente tem que ter paciência com isso, tá? As pessoas não sabem do que a gente está falando, o que significa. Só que Deus usou isso para abrir justamente dentro dessas pessoas a curiosidade agora para saber o que será o Apocalipse. Deus usou toda essa confusão para muitas pessoas terem um interesse. Vamos entender o que será o Apocalipse, o que é o arrebatamento? Eu achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu, porém ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério para nós cristãos na palavra de Deus, que é o nome de um livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Quando ela usou o nome lá da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. E aí quando ela falou, nós vamos fazer isso com o Apocalipse, gente do céu. Ali, coitada da Ivete, ela botou
ali a vida dela em risco, a situação toda dela ali em risco, porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus. E ali foi igual que todo mundo tremeu na base. Gente, coitada da Ivete quando ela mandou essa. Ela mandou assim, não mandou com intenção, ela não tem noção do que ela tá falando. Eu tenho certeza que nessas alturas do campeonato, gente, eu tenho certeza que nessas alturas alguém já deve ter explicado, ela já deve ter se arrependido, ela deve estar triste. Porque por falta de conhecimento, porque não é a religião dela, ela não conhece Bíblia, ela falou uma bobagem. Pior ainda que ela falou depois disso, foi quando ela falou a palavra, aquela palavra lá pejorativa, e falou de Jesus. Nossa, aí ela se enrascou mais ainda no mundo espiritual. Então, a Ivete, ela precisa que alguém que seja crente, que seja amigo dela, que seja amiga, que está próxima a ela, vá com ela agora. Ore com a Ivete, vá na casa dela, ore com ela. Faça ela fazer uma oração de arrependimento sobre isso que ela falou, porque ela não tinha maldade. Dá pra ver que ela não tinha maldade ao falar, entendeu? Quem sabe, né, se as pessoas pararem de fazer essa rixa que as pessoas estão fazendo na internet, quem sabe até a mamãe fosse lá orar por ela. Mas como que uma pessoa dessa vai querer abrir um coração se na internet fica todo mundo jogando intriga? O livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª Deus abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e agora a 7ª, que Deus tem verdadeiro horror, ele a abomina. Qual é a 7ª? A pessoa que semear contenda entre 2 irmãos, entre as pessoas. Agora vamos acordar para a vida. Muito crente que apontou o dedo está cometendo algo que Deus abomina. Pare de semear contenda entre a Baby e a Ivete. Então cuidado, porque tu tá falando, tu tá apontando e tu tá cometendo uma coisa pior do que elas estão fazendo ali. Porque tá com pecado, porque não sei o que lá, e tu jogando a contenda. Parem de criar contenda entre as pessoas. Vamos orar para que essa palavra reverbere e para que as pessoas todas sejam tocadas e para que o que Deus usou mamãe para falar não seja em vão. Amém? Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.